Olá, gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, o programa que te leva o melhor das modalidades aqui no estado do Maranhão. Saiba que vai ser destaque no programa de hoje. Sampaio é goleado pelo Vasco e fica com o vice-campeonato da Libertadores de Beach Soccer. Na Série C, Maranhão domina, vence Botafogo e fica no G8. Na Série D, Motoclube perde para o Iguatu e interrompe reação na fase de grupos. Imperatriz goleia o Trem no Frei Epifânio e se recupera na fase de grupos. Já o Sampaio faz o primeiro gol na Série D e empata contra o Maracanã fora de casa. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Muito bem, gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área, o programa que te leva o melhor do esporte. A gente começa o programa, claro, sempre acionando meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, chega mais. Tudo certinho, tudo tranquilo? Tudo bem, Dani Clean. E aí? Final de semana de boa? De boa, tudo tranquilo, muito futebol, assistimos tudo. Assistimos tudo. Já que a gente começa então falando do Giro da Área no programa de hoje, a gente vai falar de beach soccer. O Sampaio Corrêa fez uma ótima campanha na competição, mas na final acabou perdendo por 8-2 para o Vasco da Gama, lá no Espírito Santo. Acompanhe o Giro da Área de hoje. O Sampaio Corrêa teve que adiar novamente o sonho do inédito título da Copa Libertadores de Beach Soccer, após ser goleado por 8-2 pelo Vasco na final realizada no último domingo, na Arena da Praia de Itapuã, em Vila Velha. Embalado por 5 vitórias consecutivas em seus jogos anteriores na edição de 2025, o tricolor vivia a expectativa de manter o alto nível de atuações e conquistar a glória eterna. Mas o time Cruz Maltino, empurrado pela torcida e com um ataque avassalador, dominou as ações contra o time maranhense e sagrou-se campeão da Libertadores de Beach Soccer pela 5ª vez. Após concluir a participação na Copa Libertadores, o Sampaio Corrêa vai disputar competições nacionais, de olho em uma vaga na edição de 2026, que vai ser realizada entre os dias 29 de novembro a 6 de dezembro, em local que vai ser definido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Muito bem, Greg, o Sampaio fez uma campanha bem bacana, bem legal na Libertadores de 2025, né? Está sendo disputada em 2026, mas acabou ficando com o vice-campeonato mais uma vez para o Vasco da Gama. Acompanhei a final, Dani, assisti o jogo, né, do Sampaio contra a equipe do Vasco da Gama. Vamos ser bem claros e bem sinceros, né? O Sampaio foi atropelado, né? O Vasco dominou o Sampaio completamente. Aqui eu não tenho nenhum um pudor, vou chamar assim, para falar, né? O Vasco atropelou o Sampaio, fez 8-2. Aliás, o Sampaio não tinha sofrido 8 gols no campeonato ainda, em uma partida, tinha sofrido 6 gols, né? No jogo ainda dentro da fase de grupos. O Sampaio que vinha com 100% de aproveitamento, tinha ganhado os 3 jogos da primeira fase, ganhou a quarta de final, ganhou a semifinal e na final contra o Vasco, infelizmente, foi atropelado por esse resultado expressivo de 6-2. O Breno Xavier jogou muito, o Boquinha também jogou muito pela equipe do Vasco da Gama. Então, o Vasco mereceu a vitória. O Sampaio fez uma campanha muito boa, não se apaga a campanha que o Sampaio fez lá, né? E vem fazendo, né, no Beach Soccer. Ganhando todos os jogos, menos a final. Então, o Sampaio estava com 100% de aproveitamento, mas eu acho que 8-2 foi muito. Foi muito, Dani. Eu vi até o Eurico Pacífico falando algumas coisas, dando algumas entrevistas para nossas outras rádios, outras televisões, né? Dizendo que isso acontece no Beach Soccer. Também o Sampaio tinha ganhado do Vasco há um ano atrás de 7-0 numa Supercopa, né, do Brasil e tal, no circuito brasileiro. Circuito brasileiro. Mas não pode. 8-2 eu acho que foi exagerado. O Sampaio tem um elenco fortíssimo, é bom dizer isso, um elenco fortíssimo. O Sampaio tem Datinha, nomes da seleção, não Datinha, só brasileira. Gin, Bruno Xavier, Bobô, Jefinho, né? Então, Eudin, time muito bom, o time do Sampaio Corrêa. E achei exagerada o tamanho da derrota do Sampaio. O Sampaio, mais uma vez, é vice-campeão da Libertadores, já é a 2ª vez. Lembrando que essa Libertadores foi uma Libertadores do ano de 2025 que aconteceu
em 2026, né? Então ainda vamos ter a edição desse ano de 2026, que se eu não me engano vai ser Final de novembro para começo de dezembro. De novembro para dezembro. Isso mesmo. Agora a gente fala de ginástica aqui dentro da área. A gente vai contar a história da jovem atleta de apenas 7 anos, Fernanda. João Carvalho foi acompanhar a história da Fernanda, que tem um treino bem intenso, viu? Durante a semana, 4 a 6 dias, ela que busca e sonha ser uma ginasta de renome no país e também no mundo. Acompanhe. Fernanda chega da escola, troca o uniforme pela roupa de casa e vai para a segunda atividade que mais gosta: pintar. A primeira, como não poderia ser diferente, é a ginástica. E o treino já começa em casa. A não se machucar, ter força, a fazer os movimentos. Aos 7 anos, Fernanda já tem uma rotina de atleta. Em casa, uma barra instalada na porta do quarto vira aparelho de treino, onde ela pratica movimentos da ginástica artística. Outros equipamentos completam o espaço e ajudam a menina a exercitar o corpo e gastar energia. E energia não falta. Mesmo tímida, muito tímida, Fernanda se transforma quando o assunto é ginástica. Um interesse descoberto depois que ela começou a frequentar um centro de treinamento. Eu via que ela tinha muita flexibilidade, né? Gostava de se pendurar, né, nos objetos lá em casa. E também pelo porte dela, comecei a identificar que eu acho que ela vai mais para o lado da ginástica. E aí a gente encaminhou, levamos para uma aula, né, experimental, e ela gostou. E até na época ela fazia também karatê, eu falei para ela escolher ou faz ginástica ou faz karatê. E ela optou pela ginástica. E desde então o amor pela ginástica só cresce, cresce, cresce. A passagem de Fernanda e Marta por casa é bem rápido, basicamente só para fazer a troca de roupa. Daqui elas seguem para o local onde a Fernanda se exercita na ginástica. E isso acontece 5 vezes na semana. De segunda a sexta-feira, é por lá que ela vai melhorando cada vez mais o seu desempenho dentro da modalidade. Fernanda chega ao treinamento, faz o alongamento e logo inicia os movimentos nos aparelhos. A ginástica artística está entre as modalidades que mais desenvolvem coordenação motora, flexibilidade e disciplina em crianças. Segundo a Confederação Brasileira de Ginástica, o Brasil tem ampliado a base de atletas com iniciação cada vez mais precoce. Além do desenvolvimento físico, o esporte contribui para o controle emocional, o desenvolvimento cognitivo e a socialização. Tanto a ginástica como qualquer outro esporte, ela vem para melhorar todas as habilidades de locomotora de todas as crianças. A ginástica artística, ela trabalha todos esses quesitos de habilidade locomotora. A criança que já vem com uma habilidade locomotora bem mais desenvolvida, ela se sobressai muito mais do que uma criança que não tem esse estímulo motor. E como ela, desde o início, desse seu início infantil, ela sempre teve esse desenvolvimento locomotor, como brincar, correr, pular. Então, os pais oferecem esse dinamismo, né, de movimento. Então, por isso que ela consegue lidar muito bem na ginástica. Lembra que falamos que Fernanda é tímida? A ginástica ajudou a transformar essa realidade. A mãe confirma. Na primeira apresentação de ginástica, ela quase não apresentou pela timidez, né? Os professores, vai, Fernanda, vamos. A mãe ali incentivando. E ela, muito envergonhada, ela se apresentou, mas assim, bem pouquinho. E até quando ela competiu no ano passado, eu pensei que ela não fosse apresentar pelo fato da timidez dela, e foi totalmente o contrário. Então, acredito que a ginástica ajudou ela a se desenvolver mais, né? Perder essa timidez, ter mais coragem para poder fazer, né, os movimentos ali da ginástica. Mesmo tão nova, Fernanda já começa a formar sua coleção de medalhas, inspirada em Rebeca Andrade e Simone Biles. E se depender dela, a vida na ginástica ainda vai longe, com o apoio e as bênçãos da família. A Rebeca Andrade, a Flavinha Saraiva, são as referências dela aí na ginástica. E a Simone também, Simone Biles.
A mãe é carioca, a mãe por acaso é flamenguista? Não, sou fluminense. E ela Ah, também é fluminense. Ela também é Mas a base de ginástica do É Flamengo do Flamengo. Flamengo e Pinheiros também. Então, Ou seja, levaria entre Flamengo e Pinheiros, levaria para Pinheiros. não, eu levaria até para o Flamengo, porque como é no Rio de Janeiro, minha família é do Rio de Janeiro, eu levaria para lá. Não pensando pela rivalidade, não pensando pelo time, mas pensando na qualidade mesmo, né, do esporte. Muito bem, bem bacana a história, né, da Fernanda, apenas 7 anos, Greg, aspirante a ginasta, ela que tem um treino intenso de 4 a 6 dias por semana. A Fernanda que teve uma origem lá de Santa Catarina, né, como a gente pôde acompanhar na reportagem Apenas 7 anos. do João Carvalho, com apenas 7 anos, mas já mora no Maranhão aqui há algum tempo, teve uma passagem pelo interior de São Paulo, São Carlos, que é muito tradicional, muito forte na ginástica, né? E pode ser um desses novos nomes, né, Dani? Que a gente sempre fala que o Maranhão é celeiro. Podemos ter agora uma nova atleta de ponta na ginástica. Apenas 7 anos, é muito nova. Não dá ainda para a gente fazer uma análise, né, precisa se vai ser ou não, se vai vingar ou não. A torcida está aqui. Uma atleta, né, porque é muito nova, mas a gente torce muito para que isso aconteça. Afinal, como repito, né, o Maranhão é celeiro de atletas nas mais diversas modalidades, né? Então, tomara que dê tudo certo. Isso, agora a gente vai falar, gente, de handebol. Vamos falar do projeto Gol de Mão é Legal. É um projeto que adapta inclusão e também esporte. Acompanhe na reportagem aqui no Dentro da Área. Há um ano, a quadra de esportes do bairro Angelim, em São Luís, ganhou um novo sentido. Em quadra, crianças e adolescentes aprendem noções básicas e técnicas do handebol. O professor é nada mais nada menos que um dos melhores jogadores de handebol que surgiram no Brasil, o maranhense China. Hoje, ele é o professor China, ou tio China, como é carinhosamente chamado pelos alunos. Aposentado profissionalmente, China se mantém presente nas quadras. E uma das formas para isso é por meio do projeto Gol de Mão é Legal, criado por ele como forma de popularizar ainda mais a modalidade e dar uma alternativa saudável para os jovens. Faz um ano agora em maio que o projeto foi instalado aqui no Angelim, a gente foi muito bem acolhido pela comunidade, a Vale dando esse apoio total para nós, a molecada aí, quando tem um apoio, quando tem oferecimento, a galera vem, né? Quando a gente tem amor ao que faz, principalmente. E a molecada está evoluindo cada vez mais, daqui a pouco a gente vai, sem dúvida alguma, porque a gente já tem alguns talentos sendo aí formados e que gostam do handebol, pegaram o que eu costumo dizer, o vírus do handebol. Então a gente vai agora para uma próxima etapa, que é a continuidade desse projeto, mas já agora começando a fazer jogos. Antes a gente fazia só internos, agora a gente vai começar a fazer uns jogos contra outras equipes e começar a participar de campeonatos promovidos pela Federação Maranhense de Handebol. O projeto tem apoio do governo federal por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A proposta é fazer com que crianças e adolescentes conheçam, se apaixonem e dominem o handebol. Mas, acima de tudo, ocupar o tempo com uma prática prazerosa, na qual aprendem muito mais do que dominar a bola e fazer passes. O projeto me ajudou muito a conviver com as pessoas e o sentido de liderança, que o handebol, como o tio China sempre fala pra gente, é o único esporte que quando tu perde uma bola, o teu time todo perde uma bola, então tem que jogar pela tua equipe, não só por ti. O trabalho feito com os meninos e meninas é replicado junto às famílias. A minha parte social é de estar dando acolhimento, né, aos alunos, junto com seus familiares, né, fortalecendo o elo com o projeto Gol de Mão é Legal, né, com a garantia de direitos, né. Sabemos que com o ECA, né, as crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que eles têm direito a lazer, cultura, também incluso o esporte. Yasmin está no projeto há alguns meses. Foi o olhar atento da mãe que a levou para a prática do esporte. É um projeto bom e ajuda também, tanto na composição motora e também tira também a criança um pouquinho também da tela de celular. A escolha da mãe foi certeira. Yasmin ama estar em quadra. Porque é legal, divertido, a gente joga bastante. Para a China, se as crianças entenderem a importância do esporte para a vida, já está valendo ouro.
O esporte, mais do que ser uma simples atividade física que eles já vão levar para a vida toda, mas é a disciplina, é o saber ganhar e saber perder, é o saber que a vida tem ciclos altos e baixos e que você nunca vai ficar nem no alto nem baixo. Tudo, por mais difícil que seja, vai passar. Tudo, por melhor que seja, vai passar. O que permanece realmente para nós são esses ensinamentos da disciplina, do companheirismo, do respeito, do saber respeitar o colega, as diferenças do colega e fazer com que essa simbiose, com que esse compartilhamento o tempo inteiro de um com o outro, esse companheirismo vai ser levado para a vida toda e você vai, através do esporte, se adaptar a várias culturas. O esporte é isso, o esporte é vida, salva vidas, modifica vidas, insere pessoas, quer dizer, e cria grandes laços de amizade por onde a gente passa. Muito bem, a reportagem aqui no programa de hoje, um projeto bem legal, Greg. Gol de Mão é legal, que é justamente envolvendo o esporte, envolve inclusão para crianças e adolescentes aqui no Maranhão. Projeto para criança entre 6 e 17 anos, né? Mais uma vez a gente diz que a juventude, as crianças, elas precisam de, vou chamar aqui, muita gente fala, né, que o esporte é a válvula de escape, né, da sociedade. É um chavão, mas é verdade, né? O esporte realmente é uma válvula de escape e a gente pode ver isso. Eu vou repetir uma coisa que eu falei agora e na outra reportagem, nas mais diversas modalidades. Nós temos várias experiências aqui no estado do Maranhão, na natação, no judô, no jiu-jitsu, no karatê, no futebol, né? No basquete e agora no handebol também, o esporte funcionando como um oportunizador, né? Para essas crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, o esporte cumprindo seu papel fundamental na sociedade, Dani. É isso. Agora a gente vai para um breve intervalo. Depois do intervalo, a gente fala de futebol no programa de hoje. A gente vai falar de Série C. O Maranhão venceu mais uma na competição. Vamos falar também dos representantes maranhenses na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Segura aí, já já a gente volta. De volta com o Dentro da Área aqui na tela da sua TV Assembleia. Agora a gente fala de futebol. Vamos começar falando de Série C. O Maranhão Atlético Clube recebeu aqui no estádio Castelão a equipe do Botafogo da Paraíba. Superior durante todos os 90 minutos, o MAC conseguiu sua 3ª vitória consecutiva, chegando ali no G8 da competição, agora com 10 pontos. Greg, Maranhão Atlético Clube venceu bem a partida diante do Botafogo da Paraíba. O MAC, que há algum tempo a gente dizia que perdeu, não vencia há 11 jogos, agora engatou a sua 3ª vitória, o que coloca ali mais firme ainda no G8 da competição. O MAC sobrou, né? O MAC sobrou diante da equipe do Botafogo da Paraíba, que ainda conseguiu encontrar um gol, né? Mas esse jogo 3-1 até foi pouco. O MAC era para ter ganhado mais, com facilidade, dessa equipe do Botafogo da Paraíba, que por sinal está numa crise danada, né? A rodada anterior a essa demitiu o técnico Lisca, o Lisca doido, aquele mesmo do Sampaio. Exato, estava montando o elenco, fez lá o campeonato, né, o campeonato estadual, e aí tinha essa missão na Série D, aí demitiu, aí quem está lá é Marcelo Fernandes, inclusive, né, técnico do Santos, também teve passagem aqui pelo futebol maranhense, né, e o time do Botafogo é muito frágil, Dani. Muito frágil. E olha que tem jogadores ali, experiência nacional e internacional, né? Tem o Nenê, né? Sim. Tem o Henrique Ceifador, rapaz. O Henrique Dourado. Henrique Dourado, lembra do Ceifador? Que fazia, né? Aquele, né? Tchá, né? Tem. Mas não adiantou não. O MAC sobrou, mais um show dele, Vagalume, jogou demais, jogou muito Vagalume, desequilibrou a partida em favor da equipe do Maranhão Atlético Clube. Alguns sinais podem ser detectados, Dani. O Radija ali tomou a lateral esquerda, agora inclusive é capitão do time, né? O Vagalume jogando muita bola. Rosivan também jogando muita bola. Deixa eu ver mais alguma coisa para destacar. Pimentinha entrou bem no segundo tempo, né? Muito tempo que ele não entrava bem, mas ele entrou bem no segundo tempo. Pimentinha parece que está se encontrando agora no MAC. Né? O Will melhorou muito de produção, teve um bom início no Campeonato Maranhense.
caiu e agora parece que está voltando. Junto né? com o Maranhão. Junto com o Maranhão. E uma coisa que aí sim chama a atenção. 3 vitórias seguidas, né? 3 vitórias seguidas. Marcinho foi demitido, 3 vitórias seguidas. Olha aí, né? Não quero dizer que o Marcinho era o culpado. De jeito nenhum. De jeito nenhum, até porque a gente já vai falar que no Imperatriz, o Imperatriz está muito bem, obrigado, né? Onde ele assumiu. Mas o time precisava de um choque, né? Aquele choque enérgico, né? Para despertar novamente. E despertou novamente. 3 vitórias seguidas. Ganhou Volta Redonda, né, Dani? Ganhou o Botafogo Floresta. e o Floresta. Então, esses 3 jogos seguidos. 2 em Maranhão, casa, fora. Maranhão Atlético Clube, nesse momento, inclusive, está dentro do G8. Está dentro do G8. Na 6ª colocação, né? Exatamente. 10 pontos. Porque para quem está assistindo o programa inédito, né, na segunda-feira, é que nesse momento estão tendo 2 jogos ainda. Que pode mexer né? justamente. Pode mexer, nesse que é jogo. Inter de Limeira e Santa Cruz, né? Inter de Limeira e Santa Cruz. E que não tiraria o Maranhão Atlético Clube do G8. E Marília e Guarani. Não, mas pode mudar Sim. a posição dentro do G8. Então, mas está no G8. É uma Série C onde caem apenas 2 times. Então é muito boa a campanha do Maranhão até o momento. Muito boa mesmo. O Maranhão está com 10 pontos em 6 jogos realizados. É bom lembrar que o líder tem 14 pontos. Tem 14 pontos. É um campeonato onde a gente destaca. Classificam 8, vamos ter 2 quadrangulares, cada um com 4 times. Os 2 melhores de cada quadrangular ascendem, sobem para a Série B. Esse é o sonho do Maranhão Atlético Clube, conseguir o acesso. É claro que quando começou o campeonato, o plano era não ficar cair, no Z2. não cair. Aí depois quem sabe classificar para o G8, se der. E aí depois seja o que Deus quiser, né? Tá lá no G8, vai ver que tu pode ficar entre os 2 e subir. Então, acho que o Maranhão tá fazendo tudo direitinho daí. É isso, agora a gente vai descer o elevador do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Série D. Vamos começar falando do time vencedor dos maranhenses na competição. Grupo A5, o Imperatriz recebeu a equipe do treino Frei Epifânio da Abadia no fim de semana e venceu. Aliás, venceu muito bem, 4-0. Greg, estreia do Marcinho no Frei Epifânio da Abadia, com vitória 4-0. E que grupo engraçado, né, Greg? Porque Embolado. O Imperatriz fora de casa, com o mesmo trem, acabou perdendo. De virada. 2-1. E aí, chega no Frei Epifânio, vence muito bem, 4-0. O trem que era o líder. O trem que era o líder. Então, todo embolado esse grupo assim, com o grupo do Imperatriz. Só para não passar batido, Dani, o MAC agora enfrenta na próxima segunda, viu, gente? O Confiança de Sergipe, fora de casa, lá em Sergipe, às 8 horas da noite. Bom lembrar que esse jogo tem mais de uma semana, né, para acontecer, intervalo de um jogo para o outro. E o Confiança, Dani, tá com 3 pontos. Uma crise. Então, acho que é um jogo acessível para o Maranhão Atlético Clube, né? Positivamente. Onde o Maranhão pode pensar esses 3 pontos. Pensar em mais 3 pontos aí, quem sabe, né? Aí afunda o time do Confiança, também não tem nada a ver com eles lá. Não dou nem confiança para eles. Não quero nem saber deles. Para mim, o que interessa é o Maranhão. Tomara que dê tudo certo. Falando do Imperatriz, Dani, é verdade. O Imperatriz encarou a equipe do trem do Amapá, que era a líder do grupo A5, né, da Série D do Campeonato Brasileiro, antes de começar a rodada. Né, caiu, inclusive, para a segunda colocação, porque o Águia de Marabá ganhou e passou eles. Imperatriz continua em terceiro. Imperatriz continua em terceiro com 9 pontos, se consolida ali no G4 desse grupo A5, né? E ganhou com tranquilidade a equipe do trem. E acho de uma forma assim, Dani, acho que até é surpreendente, porque eu esperava até que o Imperatriz como favorito. Mas não. Era o líder, mas para fazer 4-0, não. Elástico desse jeito. Eu acho que o Imperatriz foi muito bem, o Ivan Fortuna foi o grande destaque da partida, né? Fez 2 gols logo no começo do jogo, né? Então, o Imperatriz está muito bem, o Marcinho parece que ajustou o time, conseguiu aquela vitória importante contra a Jacuipense pelaquela última fase da Copa do Nordeste. O último jogo da Copa do Nordeste, né? E depois, vitórias importantes, interessantes. Fora de casa acabou perdendo, de virada, inclusive. Do trem, e agora consegue ganhar do trem. Eu acho que o Imperatriz se encaminha bem direitinho para uma classificação. Fizemos uma análise, né, Dani, de que com 13 pontos você se classifica, o Imperatriz tem 9 agora. Tá faltando aí um jogo, uma vitória e um empate. Então eu acho que o Imperatriz está bem encaminhado em termos de classificação para a próxima fase. É isso, agora a gente sai do grupo A5, a gente vem para o grupo A6, onde tem 3 maranhenses. A gente começa falando do empate.
o Sampaio Corrêa jogou fora de casa e dessa vez, Greg, não venceu, mas pelo menos fez o primeiro gol na competição. O Sampaio enfrentando a equipe do Maracanã fora de casa. Greg, o Sampaio, enfim, tirou aquele jejum do Sampaio que na Série D não balançava as redes. 1-1, o Sampaio traz na bagagem 1 ponto. Aí eu já cometi aquele erro de novo. Passei batido do Imperatriz. Gente, o Imperatriz, só para não passar batido antes de falar do Sampaio, o Imperatriz vai pegar o Tocantinópolis, certo? Tocantinópolis, o jogo será no sábado, agora dia 16, fora de casa. É bom lembrar que o Tocantinópolis está em quinto, está fora da zona de classificação. Então eu acho que é um jogo para o Imperatriz pelo menos beliscar um ponto ou até quem sabe ganhar, né? Fora de casa do Tocantinópolis, seria bem interessante uma vitória lá, porque já chegaria a 12, né, Dani? E aí já estava mais encaminhado ainda. Mais um pontinho ali, tu garantiria a tua classificação. Então, só para lembrar, sábado, 4 horas da tarde, lá no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, teremos Tocantinópolis e Imperatriz. Falando do Sampaio, Dani, acompanhei Sampaio e Maracanã. Terrível. Terrível. Pena da bola, viu? Pena da bola. Foi um dos piores jogos que eu já assisti nesse ano de 2026, esse jogo Maracanã e Sampaio. De doer. E ferir os olhos. E ferir os olhos mesmo. E perguntar né? se isso é futebol, Greg. Não, cara. O nível... Eu tava de fazer uma análise macro, né, do futebol maranhense. É preocupante, cara. É preocupante. Porque nesse momento, gente, o futebol maranhense, só o Imperatriz na Série D que está representando bem. Nós temos 3 times no grupo A5. 3 times no grupo A6, aliás. 3 times no grupo A6. Porque é impossível não ter, tem um no G4. Um vai passar. Pois é. Um vai passar, um maranhense vai passar. Mas porque é impossível, porque por regra, nenhum era para passar. Nenhum era para passar. Mas aí um vai passar, porque são 6, então um vai passar. Neste momento está sendo o Moto Clube. Neste momento está sendo o Moto Clube, que inclusive perdeu, já a gente fala disso aqui. É o seguinte, a campanha do Sampaio é ridícula. O Sampaio fez um gol no último segundo, né? No último segundo. Depois de acréscimos dados, mais acréscimos. Na 6ª partida da Série D do Campeonato Brasileiro. Uma Série D onde nós temos Parnaíba no grupo, Parnaíba, Iguatu, Maracanã, IAP e Moto. Não existe. Isso não existe. Né? Na 6ª partida, o Sampaio faz seu primeiro gol no campeonato. Então, um grupo que é fraco. Eu vou dizer assim, que é fraco ainda mais porque o IAP só decepciona. Porque se o IAP fosse forte, até que o grupo ia ser um pouquinho mais forte, né? Que não era o que a gente... É o campeão maranhense, fraquíssimo. Então, assim, um jogo horrível, esquecível. Se você que assistiu Sampaio, aliás, Maracanã e Sampaio, eu tenho pena de você. Que perdeu o tempo, inclusive. Perdeu 2 horas da sua vida assistindo uma pelada de péssima qualidade. Péssima qualidade. Até jogo de bairro estava mais emocionante. Não, tava. Aí pegar um gol de Testinha, rapaz, não existe, rapaz. Testinha fez um gol de falta no Sampaio. Você já pegou de cremosinho, Cremosinho e agora Testinha. Pegar de cremosinho e agora Testinha. Aí pega o gol Sampaio. Aí no último minuto, último segundo, Peu, né? Fez o gol da equipe do Sampaio, empatou, fez o gol que tira o Sampaio do hall de times. De time não, do time. Era o único time que não tinha feito... De todas as 4 divisões. Série A, Série B, Série C e Série D. Pois é, consegue um resultado fora de casa, que aí tu empata com o Maracanã. Vamos lá pra tabela. Que complica ainda mais ali pro porque Sampaio. assim, tu empatar fora de casa com o Maracanã, na atual situação... Ok, até porque o Maracanã... Não é ruim, porque o Maracanã é muito melhor que o Sampaio. E que não quer dizer nada, porque o Sampaio é fraquíssimo, né? Então... Tu empata fora de casa com o Maracanã. Beleza. Só que o Sampaio, Dani, só tinha 3 pontos, chegou a 4. Então a situação do Sampaio é delicadíssima. Se a gente fez aquela análise que com 13 sobe, Dani, sobe não, com 13 passa. Passa pra próxima. Tu vai ter que ganhar, o Sampaio vai ter que ganhar 3 jogos dos que faltam. Dos 4. 3. Tem que ganhar 3. Um alento, eu tava fazendo uma análise. Joga em casa. Todos os jogos são em casa. Vai ser em casa agora. Todos os jogos do Sampaio em casa. E um alento também é que a tabela do Sampaio não é de toda ruim. O Sampaio vai pegar agora Parnaíba, próximo jogo, domingo, 5 horas da tarde. Não sei, Greg. Não, mas não é de toda ruim. Não é tão ruim, não. Tu vai pegar o Parnaíba, em casa. Se tu também não ganhar, acabou. Aí acabou. Aí depois,
Tem o clássico, que aí é decisivo, né? Dia 24, 5 horas da tarde. Sim. É o clássico. Aí depois... Que a gente já sabe que nesse dia vai chover, viu? Vai chover. Porque São Pedro não gosta de superclássico. Toda vez que tem, chove. Te deu até um problema aqui. Tu E falou tanto aí, Dani. Que Do São Pedro. E depois pega o IAP. depois pega E o IAP. depois pega o IAP. Isso. Depois pega o IAP. Aqui, novamente, que deve ganhar. O IAP acabou. E aí pega o Iguatu. Que aí tem o seguinte. O Iguatu chega na última rodada, talvez já classificado poupando. Muito provavelmente, porque você sabe que... Tá 14 pontos. Tem a questão... Não, esse do Iguatu vai, O Iguatu já vai foi, sobrar. já foi, o Iguatu Eu já fiz foi. umas contas aqui, sabe quantos pontos que eu projetei o Iguatu? 21. Vai chegar a 21 pontos. Na minha projeção, né? Creio. Na minha projeção. Vai chegar a 21 pontos. Tem 14, são 2 vitórias e um empate. Né? E é bem provável. Né? Então, assim, eu acredito que o Iguatu dispare. Então, pode ser que o Sampaio ainda se classifique por conta da condição de tabela. Só que, assim, nada aponta isso. Porque o time é horrível, é ruim demais. Nem fazer gol tá fazendo. Pois é ruim demais. Então, É nada pior. aponta isso. Então, vamos ver o que vai acontecer, Dani. Eu acho muito complicado a situação do Sampaio nesse aspecto. E aí tem esse Parnaíba fora de casa, aqui em São Luís, agora domingo, 5 horas da tarde. Certíssimo. Agora a gente fala do jogo do Motoclube de São Luís, que também jogou fora de casa. O Moto perdeu fora de casa. Dessa vez perdeu para o líder do grupo, o Iguatu, por 3-1. Greg, o Moto acabou encerrando essa reação que estava tendo na Série D. Venceu 2 partidas, acabou empatando as últimas 4 e perdeu para o Iguatu fora de casa. E pensa num gramado também, aquele gramado... Não, como é, rapaz? Ele venceu a última partida. Empatou com o Iguatu e venceu as últimas 2. Nas três últimas, Vinha de 2, né? E aí o empatou empate. com o Iguatu, né? Foi um resultado ruim pro Moto. Muito. Mas até que era um resultado que é esperado, não tem nada de anormal. Na atual realidade, né? Porque eu nunca tô falando aqui de grandeza, viu, gente? Porque um time como o Moto perder do Iguatu é um absurdo, se a gente falar em grandeza. Mas a gente vai ver 2026. Só que a gente tá fazendo O recorte. futebol piauiense está passando por cima do Mas a Paraense. gente tem que fazer o recorte. O recorte atual é o seguinte, é normal. O Iguatu ganhar do Moto fora de casa, na casa deles, né? 3-1 é normal. Então, Então assim, Dani. O Moto está na quarta colocação. Todos os jogos foram... todos os gols desse jogo aconteceram no segundo tempo, né? É bom lembrar isso. É bom lembrar também que o campo não existe, né? O campo era ridículo, era um lamaçal. Quem assistiu Palmeiras e Remo em Belém? Sim, ontem. No domingo. O campo estava ridículo também, né? Tanto que teve 1 hora e 38 minutos de atraso pro jogo. 2 horas. Quase 2 horas do jogo. Porque choveu demais lá em Belém. A gente sabe que aqui na região norte e nordeste, nessa época, é época de chuva, né? E aí o gramado lá do Iguatu, lá no Morenão, estava acabado. Fato que o Moto perdeu de 3-1, o Moto teve até algumas oportunidades interessantes. Levou 2 gols de bola parada ali de escanteio. Mas bola parada também é gol, né, Sandu? Não, total. Bola parada também é gol. O time treino é pra isso. Não só gol, como o PSP colocou para esticar o placar. E, aliás, ganha campeonato. Quem importa, né? Levanta a taça. Pois é, então assim, gente, o Moto perdeu, acho que merecidamente o Iguatu ganhou. O Iguatu prova, mais uma vez, que é a melhor equipe desse grupo A6. Sobrou. E aí agora a gente sai do jogo do Motoclube de São Luís, vamos falar do último representante maranhense no final de semana. O IAP, Greg, mais uma vez perdeu, não consegue vencer na competição. E o Parnaíba, do nosso queridíssimo José Augusto, ou então Augusto Freitas, como tá conhecido agora nas redes sociais, acabou perdendo mais uma, não vence, viu, Greg? Aqui tem várias coisas a dizer. Primeiro, o nome cabalístico, Augusto Freitas, parece que você que tá dizendo. Surtiu efeito. A cigana lá que conversou com... né, a cartomante que conversou lá com o Zé Augusto, muda esse nome aí que, pá, em placa. Vai dar certo. Meu amigo, o Parnaíba vem de 3 vitórias seguidas, e Dani, após 35 anos, Sandro Félix. O Parnaíba... Eu ainda não era nem nascida, Greg. Não. Aí, o Parnaíba ganhou uma partida fora de casa em competições nacionais. E com o time maranhense. E com quem? O campeão maranhense. O campeão maranhense que fez essa proeza, conseguiu perder do Parnaíba, né, aqui em São Luís. Há 35 anos. Há 35 anos
o Parnaíba não ganhava ninguém fora de casa. E detalhe, viu, gente? O Parnaíba foi rebaixado para a 2ª divisão do futebol piauiense. E o Zé Augusto assumiu logo após o rebaixamento. Sim. Então é só para deixar claro que ele não participou do rebaixamento. Do rebaixamento. Ele assumiu com um objetivo que era ir bem na Série D, né? E tá sendo. Tá sendo. Tá ali olha, quem diria. 3ª colocação, né? Não, nesse momento tá em segundo. Segunda época, o Maracanã passou desceu. O Maracanã. Verdade. Rapaz, isso aqui é inacreditável. Antes do campeonato a gente falava assim, o Parnaíba vai ser o lanterna. A gente dizia, não, a gente tem que dizer que o Motoclube e o Parnaíba seriam os dois últimos que não passariam. E o IAP ia brigar com o Iguatu. Com o Iguatu. A gente, o IAP vai brigar com o Iguatu para ser o primeiro. Que erro, né? O IAP não existe, acabou. Estreia do Eloy, é bom ressaltar, né? Não tem culpa nenhuma, claro. Eloy assumiu o comando técnico do IAP. Acontece duas coisas. Tu bota um técnico que não é técnico, não tem experiência, só na categoria de base, para ser técnico do time profissional na Série D, e ao mesmo tempo perde o 10. Perdeu o camisa 10 e o capitão do time. Ou seja, a qualidade técnica foi retirada. Aí tu tira o melhor jogador do time, é o melhor jogador do time. Aí tu tira ele e bota ele de técnico. No banco. Ou seja, tu perdeu 2 vezes. Perdeu 2 vezes o IAP. Acho que foi uma coisa... Moral da história, Greg. Eu não gosto de falar disso, porque o Eloy é um cara legal, gente boa pra caramba. Eu não sei se ele tomou uma decisão certa. Ídolo. Um dos meus ídolos. Sim. Eu não sei se ele tomou uma decisão certa, cara. Não sei se ele tomou uma decisão certa em assumir o IAP nessa bomba, nessa draga que o IAP tá. Moral da história. O IAP perdeu e agora, Dani, mais uma. Vai pegar o Moto. 5 horas da tarde, sábado, aqui em São Luís, no Estádio Castelão. Eu fiz as contas aqui rapidamente. Nesse momento, o IAP, gente, tem a 4ª pior campanha da Série D. De todos os times, todos. De 96 De 96 times. A 4ª pior campanha é do IAP. Do campeão maranhense. Isso aqui é uma coisa que... Greg, e um detalhe. Não houve essa mudança no plantel do IAP e do Maranhense para a Série D. Não teve. Ou seja, pode ser 2 coisas, Dani. Eu sempre tenho medo disso. Ou o futebol maranhense. Não existe. Não existe. Ou esse grupo é forte demais. E não é. Que não é. Esse grupo é forte, não é, cara. O grupo não é forte demais. É um grupo Com todo respeito, claro, às outras equipes, mas não é um grupo fraco. É um grupo fraco, é um absurdo. O futebol maranhense está em decadência. Com exceção do Maranhão Atlético Clube, o futebol maranhense está em decadência. Eu não posso encerrar o programa de hoje, já falei de tudo, sem falar da nota. Né? A gente tem que falar, né? Nota 0, na verdade. Não, a nota, porque durante a semana, o vice-presidente do Sampaio, Pérez Paz, que também é o presidente do setor jurídico, né? Diretor jurídico do Sampaio, divulgou um vídeo nas redes sociais. Divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que pediu para o presidente Sérgio Frota a renúncia dele, né? Já tinha pedido lá atrás e pediu depois da derrota. Isso que inclusive é o melhor para o Sampaio, palavras do Pérez. Isso, que ele não teria mais condições, né, de gerir o Sampaio, não por maldade, mas porque ele não estava mais conseguindo gerir o Sampaio, que estava com uma visão... Inclusive bloqueando que o novas possibilidades que o Sampaio respirasse. De apoio financeiro, de outras coisas, de gente que quer ajudar o Sampaio. Que nesse momento ele está mais atrapalhando do que ajudando. O Sérgio respondeu, na sua maneira... peculiar? Rotineira dele, né? Rotineira, como sempre. E disse que o Pérez Paz não tem condição nenhuma de assumir o Sampaio. Que ele não está pronto, para assumir o Sampaio, que ele não vai renunciar para ele assumir. E ficou muito chocado, né? Com esse vídeo do Pérez Paz. Ele também disse isso, ficou muito chocado com o vídeo do Pérez Paz, não esperava isso dele. Acho que ninguém, né, Greg, esperava. Logo após isso, houve uma nota da diretoria do Sampaio, né, da executiva, diretoria, todos os diretores, todos, menos o Pérez Paz, assinaram uma nota de solidariedade ao presidente Sérgio Frota e de apoio ao presidente Sérgio Frota. Apoio pra quê? Pra continuar no apoio pra fazendo quê? O quê? Pra quê? Fazendo o quê? Eu não entendo. O presidente Sérgio Frota, ao meu ver, já está há mais de 5 anos fazendo número no Sampaio. Desde aquela Série B, aliás... Desde o centenário de Sampaio. Da Série B, que terminou em 5º. 22, né? Bem ali, acabou-se. Bem ali, acabou. Aí eles inventaram uma coisa, que isso aí que foi complicado. O Sampaio tinha um mandato de 2 anos.
ano passado. Aí eles inventaram agora um mandato de 4 anos e ele foi reeleito, olha. Lembrando que Então começa... vai ter que aguentar 4 anos, ele foi reeleito. E lembrando que começou esse ano. Começou esse ano, então Ou tem seja, mais 2030. Tem mais 3 anos de Sérgio Frota. Por isso que muita gente pede a renúncia dele. Não é o Pérez Paz, a torcida já pede há um tempão. Todo jogo tá cheio de cartaz lá pedindo interferência no Sampaio, renúncia do presidente, porque realmente, cara, o Sérgio Frota, ele teve lá suas glórias? Teve, mas ele é um centralizador. E ele dizia, quem ganhou sou eu, quem ganhar era ele, quem ganhava não era ele, quem perde é ele também. Ele que afundou o Sampaio, o Sérgio Frota afundou o Sampaio. A torcida sabe disso, todo mundo sabe disso. Afundou, tirou lá da 5ª colocação de uma Série B e afundou para não ter nem divisão. Só teve divisão esse ano porque a CBF deu uma ajudada, né? Porque aumentou de 64 Aumentou lá de para 64 para 96, aí deu uma divisão pro Sampaio. Porque nem divisão o Sampaio teria esse ano de 2026. Então, ele meteu o Sampaio no buraco mais profundo. Greg, detalhe, e da forma que tá indo, pode ficar em 2027 também. Não, se não terminar pelo menos em Passar, quarto, já justamente. era. Justamente, Aí passa. acabou, viu? Aí acabou. O Justamente, Sampaio só não um terá, detalhe não terá pro divisão em torcedor. 2027. E, aliás, se passar, que eu não acredito, num milagre o Sampaio passa, ainda vai ter que ganhar o primeiro mata-mata. Porque Sim, se não senão ganhar, tá também fora. continua sendo. Verdade. Exatamente, pronto. Greg, dessa forma, então a gente finaliza o programa Finaliza de o hoje. programa. Quem quiser assistir novamente o Dentro da Área, local e horário. Quem quiser acompanhar nosso programa tem o nosso canal de interação, né? Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp passando aqui embaixo da sua tela. Lembrando que esse programa tem reprise toda terça-feira, às 7h30 da manhã e também às 2h da tarde. Você pode também acompanhar nas redes sociais, no YouTube da TV Assembleia. Você pode ir lá comentar, curtir, compartilhar todas as reportagens, o programa completo com seus amigos, com todo mundo. Dentro da Área multiplataforma, viu, gente? Greg, até o próximo programa. Até a próxima, minha amiga. Gente, obrigada pela audiência. Até lá. Tchau, até mais.